Imagina a sensação de sentar ao volante de um Lamborghini novinho em folha. Nossa, seria incrível, né? Sim, mas imagina que a sua experiência de vida inteira, tipo, o único carro que você já dirigiu foi um carro popular, motor 1.0, pra ir no mercado da esquina. Ah, aí é um desastre quase certo. A chance de perder o controle é gigante. Pois é. E a máquina que a gente tem nas mãos agora, a inteligência artificial, é exatamente esse Lamborghini. Ela pode processar informações, assim, até 120 milhões de vezes mais rápido que o cérebro humano. É um número que a gente nem consegue visualizar direito, né? 120 milhões? Exato. Pensa na escala disso para quem tá ouvindo a gente. O conteúdo de uma graduação inteira que um aluno leva uns 4 anos para absorver, a IA processa em 4 dias. Mas tem um detalhe que é quase assustador nessa história. Independentemente da potência absurda desse motor, a máquina não faz a menor ideia de qual é o destino da viagem. Essa é a grande tensão do nosso tempo, sem dúvida. E olá a todos, estou muito animado para a nossa sessão de hoje. Eu que eu digo, eu tô super curiosa. E para quem está chegando agora, o objetivo da nossa análise profunda de hoje é descobrir como tomar decisões mais inteligentes nessa era da inteligência artificial. E principalmente, sem perder a nossa essência humana. Exatamente. E a gente vai mergulhar em trechos de um livro fantástico chamado The Human Edge, da Sheryl Strauss Ingram, e também vamos olhar para algumas anotações do prefácio, que foi escrito pela Marian R. Kroc, uma das maiores inventoras lá do Vale do Silício. É um material muito rico. E só para deixar claro desde o começo, a gente não tá aqui para tratar a IA como aquele robô vilão de ficção científica, sabe? Claro. Aquela coisa do exterminador do futuro. Isso, não é nada disso. Ela é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas é uma ferramenta que exige um tipo muito específico de liderança da nossa parte. Com certeza. Porque a reação instintiva da maioria das pessoas, diante de uma máquina tão veloz, é simplesmente pisar no acelerador e tentar acompanhar o ritmo dela. Tipo, tentar correr junto com o carro esporte. Exato. Mas se a IA é o motor acelerando, a mente humana precisa ser a direção. Então, nosso grande desafio hoje é mapear como não perder o controle quando tudo parece se mover na velocidade da luz. Certo, então vamos desvendar isso. Como é que a gente faz? Se a máquina é tão rápida, a gente tem que pensar mais rápido ainda. A resposta, por incrível que pareça, é totalmente contraintuitiva. O segredo não está em acelerar o nosso próprio raciocínio. Na verdade, a resposta está em aprender a frear. Peraí, frear? Se a gente olhar para a natureza, o livro traz um exemplo perfeito que são as planilhas do guepardo, ou cheetah sheets. O animal mesmo, guepardo? Isso. Ele é o animal terrestre mais rápido do mundo, chega a quase 100 km por hora. Mas o que torna o guepardo um caçador tão letal não é a aceleração dele. Não, mas a vantagem da velocidade não é justamente chegar mais rápido na presa? Parece óbvio que sim, né? Mas não. A verdadeira vantagem dele é a capacidade de desacelerar de forma brutal. Um guepardo em alta velocidade consegue reduzir o ritmo em até 14 km por hora num único salto. Nossa, é uma freada brusca mesmo. É uma pausa estratégica. Essa frenagem no meio da corrida é o que permite que ele faça umas curvas super fechadas, sabe? Ele muda de direção num piscar de olhos para antecipar os zigue-zagues da presa. Ah, entendi. Porque se ele só corresse reto em velocidade máxima, ele ia passar direto quando a presa desviasse. Exatamente. Ele ia perder o controle pela própria inércia. E tomar decisões complexas usando a IA exige exatamente essa mesma biomecânica. Se a gente não impuser freios estratégicos, quem está tomando a decisão é arrastado pelos dados. E isso conecta muito com o prefácio da Marian Kroc, né? Aquela inventora que a gente mencionou. A história dela com a criação do VoIP nos anos 80. Sim, a tecnologia que permite fazer ligações pela internet. É um caso clássico. Pois é, a equipe dela estava tentando fazer a voz humana viajar por pacotes de dados na rede. E eles esbarraram num problema gigante. A fala humana não é só som. Tem as respirações, as pausas. Isso, a gente hesita, a gente dá micropausas para processar o que o outro acabou de falar, tipo agora. E a Marian descobriu que essa comunicação só ia funcionar se eles conseguissem codificar o silêncio. Codificar o silêncio.
Isso é muito forte. Né? Ou seja, o silêncio na conversa não é um defeito ou um espaço inútil. Ele é a engrenagem do pensamento. E a tecnologia só rodou quando entendeu isso. E olha como isso serve de alerta para hoje. Porque a inteligência artificial, por padrão, abomina o silêncio. Ela quer preencher qualquer vácuo, gerando textos sem parar. Sim, é uma metralhadora de respostas. É como a metáfora de dois rios convergindo, sabe? De um lado você tem a intuição e a emoção humanas, que fluem num ritmo próprio. Do outro, a lógica e a velocidade absurda da IA. Quando esses dois rios se cruzam sem controle, gera uma turbulência imensa. Mas peraí, deixa eu ver se eu peguei a essência da coisa, porque é muito louco isso. A ferramenta foi desenhada para otimizar tudo, para dar respostas instantâneas, e o segredo para usar ela direito é justamente travar o processo. Basicamente isso. Pensando bem, não é nem como pilotar um Lamborghini. É mais parecido com, sei lá, sair pra passear com um filhote de cachorro hiperativo daquelas raças gigantes, sabe? Ah, excelente comparação. Porque, tipo, se quem tá segurando a coleira não parar na esquina, não impor limite e der uns puxões de vez em quando, o passeio não acontece. É o cachorro que vai te arrastar pro meio da rua. É perfeito, é bem isso. A IA vai sempre puxar a coleira com muita força na direção da resposta que for mais provável estatisticamente. Mas esse caminho estatístico nem sempre é o caminho real que a vida de quem nos ouve exige. E para a gente conseguir puxar essa coleira com firmeza, a gente precisa entender o que a gente está segurando, né? O que exatamente é essa ferramenta por trás da tela? O que é a IA de fato? Bom, de forma bem resumida e acessível, os modelos de linguagem grande, os famosos LLMs, não têm moralidade, não têm um propósito de vida. Eles não têm alma, no fundo. Exato. No núcleo, a IA é tipo uma máquina gigante de adivinhação. Ela foi programada só para prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase. É uma caixa preta brilhante, uma inteligência alienígena, mas completamente vazia de vivência real. Mas ao tentar adivinhar essa próxima palavra, ela acaba se adaptando a quem está perguntando. E aí a gente entra num ponto super perigoso que os autores levantam, que é a armadilha da personalização. O que é fascinante aqui é que a gente sempre achou que personalização era algo ótimo, né? Sim, a Netflix me recomenda o filme perfeito, o Spotify cria playlist que eu amo, parece incrível. E para entretenimento mas à medida que a IA fica mais personalizada, ela se torna mais perigosa para nossa autonomia em decisões sérias. Dá um exemplo disso, como assim perigosa? Pensa na área médica. Imagina um paciente com uma doença crônica que por anos desenvolveu um histórico de recusar tratamentos cirúrgicos invasivos. Ele prefere coisas conservadoras. Uma escolha pessoal dele. Isso. Aí a IA do hospital aprende esse padrão. Num futuro próximo, se o quadro desse paciente piorar muito, a IA pode simplesmente ocultar opções de tratamento super radicais, mas que seriam altamente eficazes. Nossa, escondeu o tratamento? Sim, ela esconde inadvertidamente, porque o algoritmo calcula que a melhor forma de agradar o usuário é manter os padrões das escolhas passadas dele. A IA elimina a fricção e, com isso, limita as opções. Mas espera aí. Um médico humano competente não faz algo parecido? Ele não olha o histórico do paciente para adaptar como vai falar com ele? Faz, mas a diferença está na intenção. O médico humano propõe o atrito ético. Ele vai dizer tipo, olha, eu sei que você odeia cirurgia, mas surgiu uma técnica nova e a gente precisa conversar sobre isso agora. Ah, o humano confronta o padrão. Exato. O humano te desafia. A máquina, por design, tenta remover o atrito para ser eficiente. Então seu passado acaba ditando seu futuro sem você nem saber que tinha outra saída. Isso me lembra muito a história da Nevasca, de 1976, que está no livro. É uma anedota bem nostálgica da autora, a Cheryl. Ah, sim, quando ela era criança, né? Isso, ela tinha uns 8 anos, estava tendo aquela tempestade de neve enorme em Boston, e o pai dela trouxe um dos primeiros computadores para casa, um Commodore PET. E ele tinha um programa chamado Eliza. Que era aquele simulador de terapia antigo de 66, acho. Exatamente, de 1966. E era rudimentar. Mas para ela, parecia mágica. Só que a reflexão que ela faz hoje é o pulo do gato. A mágica daquele dia não era a tecnologia em si. Era a interação humana. Isso.
A máquina não dava respostas prontas, ela gerava perguntas, e essas perguntas faziam a Cheryl e o pai dela conversarem, criarem uma conexão. Hoje, a gente tem o oposto. A IA só terra a gente de respostas e a gente não faz mais as perguntas. Então, o que tudo isso significa, no fundo? Significa que a IA nos afoga em dados, mas ter a informação perfeita não resolve os nossos problemas humanos. É o paradoxo da informação, né? Totalmente. A gente tem a pirâmide alimentar e a tabela de calorias em todo o pacote de biscoito hoje em dia. E isso curou a epidemia de obesidade? Não. Nem um pouco. E tem mais. Entregar a pirâmide alimentar padrão para alguém que é celíaco seria prejudicial. A IA te dá a tabela nutricional mais precisa do mundo em 2 segundos, mas ela não sabe o que seu corpo específico precisa para digerir aquilo. Bom, para tirar isso do campo teórico, vamos ver como funciona na vida real. Como é que as pessoas estão usando esse freio do guepardo no dia a dia corporativo. Vamos falar da Felice. O caso da Felice é ótimo. Ela é uma cientista de alimentos que gerencia uma equipe de pesquisa para comida de pets. Prazos super apertados, orçamentos curtos. E aí ela usou a IA para gerenciar o cronograma. A IA foi lá e sugeriu dar um teste urgente de laboratório para o técnico mais experiente da equipe. O que faz todo sentido matemático, né? Pura eficiência. O cara experiente faz mais rápido e não erra. Pura lógica. Mas o que a Felice fez? Ela ignorou a IA. Ela pegou essa tarefa e deu para um cientista júnior, bem mais novo. Assumindo o risco de atrasar tudo. Sim, porque a IA não consegue planilhar o desenvolvimento humano a longo prazo. A Felice sabia que o júnior precisava daquele desafio para crescer na carreira. Num outro momento, a IA também disse para ela lançar logo uma fórmula nova no mercado para bater a meta de tempo. E ela freou de novo. Freou de novo. Ela preferiu segurar o lançamento, marcar uma reunião com o veterinário para tirar umas dúvidas pequenas. Aí ela priorizou a velocidade, mas a Felice priorizou a confiança que o consumidor ia ter na marca. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente vê que o humano traz o contexto. E acho que ninguém ilustra isso melhor do que o caso do James com a cafeteria. Ah, a história do James é fantástica e super emocional também. Muito. Pra quem não sabe, o James era um cara das finanças, super engravatado. Ele mudou de vida completamente depois que o pai dele faleceu. Ele meio que surtou com o luto, largou tudo e abriu um café numa cidade chamada New Rochelle. E foi um sucesso baseado em atitudes irracionais, financeiramente falando. Exato. Ele acordava às 5 da manhã, lotado de dúvidas, mas ele queria construir uma comunidade. Ele dava chocolate quente de graça para os times de beisebol infantil da região. E tinha a história do leite de aveia, né? Sim, ele criou o famoso Oat Milk Latte da loja só porque uma única cliente muito fiel, chamada Siena, deu a ideia. Ele construiu relações. Só que agora, aos 43 anos, o cansaço bateu e ele quer expandir, abrir outra loja. E se ele usar a IA para decidir para onde expandir, a máquina vai cuspir uma lista de 10 imóveis comerciais com a melhor rentabilidade por metro quadrado em, sei lá, 2 segundos. E por que isso não serve para ele? Porque a IA não sabe que ele está exausto e quer trabalhar menos horas, a IA não entende o risco financeiro que ele aguenta depois de tudo que passou, e muito menos entende o valor inegociável que a comunidade tem para ele. A máquina não tem como medir a importância da Siena e do chocolate quente grátis num balanço financeiro. Ouvindo esses exemplos, parece que a IA é tipo o estagiário mais brilhante do mundo. Como assim? Aquele estagiário genial que leva todos os relatórios da empresa para casa no fim de semana, lê tudo e te entrega planilhas perfeitas e cruzadas na segunda-feira de manhã. Ah, sim. Mas esse estagiário brilhante nunca sentou para tomar um café com o cliente, ele nunca sentiu atenção na sala, ele tem todo o conhecimento do mundo, mas tem absolutamente zero sabedoria de vida. Essa metáfora é muito precisa. E já que a gente é o gestor desse estagiário brilhante, qual é o fluxo de trabalho exato para garantir que ele não faça besteira? Como é que a gente organiza essa chefia? O livro traz uma segunda metáfora muito boa para isso, que é a do cirurgião. Às vezes a gente não é o motorista puxando o freio de mão do carro. Em decisões muito complexas, nós somos como um cirurgião-chefe numa sala de cirurgia moderna. Usando aqueles braços robóticos. Exatamente. O cirurgião usa o robô para fazer uma incisão microscópica que a mão humana simplesmente não conseguiria fazer sem tremer.
O robô é brilhante e insuperável naquele pequeno detalhe ali. Sim, a precisão cirúrgica literal. Só que o robô não está no comando da sala. Ele não sabe se o paciente está perdendo pressão ou se o diagnóstico original estava errado. O cirurgião humano está ali diagnosticando, lendo os monitores e conduzindo a operação toda. O robô é só ferramenta. Viu na segunda-feira, qual é o método? A autora propõe um sistema estruturado de decisão chamado Método AREA. AREA. Ela criou isso baseada na experiência dela no jornalismo investigativo do mercado financeiro. Onde qualquer erro dá um problema gigante. Nossa, gigante. No jornalismo financeiro, se você relatar um erro sobre uma empresa, as ações despencam no dia seguinte e tem CEO que pode até ir parar na cadeia. Tem que ter certeza absoluta do que está publicando. Exato. Então, esse método AREA foi desenhado para neutralizar pontos cegos cognitivos. E ele serve como uma luva para trabalhar com a IA hoje. Tá, vamos destrinchar essa sigla então. Como é que são esses passos? O A inicial é de absoluto. Significa que você tem que ancorar a IA sempre em dados primários inalteráveis. O R é relativo, que é contextualizar esse dado com outras fontes. Mas o que eu acho mais interessante são as partes onde a IA é pior, como os passos 2 e 3 desse sistema. O passo 2 é o da motivação, né? Isso. A IA pode analisar todos os concorrentes e te dizer como os outros resolveram um problema parecido, mas só você, o ser humano, entende o seu porquê. Qual é a sua motivação íntima de fazer aquilo? A IA não sabe se você quer ficar rico ou se quer mais tempo livre. Voltamos ao problema do James do café. A planilha não tem os sentimentos dele. E o passo 3 é o contexto. A IA opera no vácuo completo. Ela não entende o momento político que o país está passando. Ou o clima pesado da equipe no escritório depois de uma demissão. Exato. Ou até tensões familiares. Ela te dá um plano corporativo perfeito que fracassa em 2 dias porque as pessoas não estão num bom momento emocional. E se a gente conectar isso a um contexto ainda mais amplo, tem um alerta crítico sobre alucinação aí. Não tem? Sim, com certeza. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo, a gente tem que lembrar que a IA frequentemente inventa dados com uma confiança absurda, as famosas alucinações. Sim, ela mente muito bem. Mente perfeitamente. No próprio livro, relatando um teste feito agora, em pleno 2025, o ChatGPT errou feio quando pediram para ele explicar o que era o acrônimo ARA criado pela autora. Sério? Ele inventou o significado? Inventou completamente, e é aí que entra a metáfora do cirurgião de novo. Se o braço robótico falhar ou inventar um corte errado, quem assume a culpa? A convicção final de que uma informação é verdadeira e a responsabilidade de assinar embaixo recaem única e exclusivamente sobre os nossos ombros humanos. O robô não vai preso. Nossa, isso é um baita choque de realidade. Então, fazendo uma grande síntese de tudo que a gente explorou nessa jornada de hoje. A inteligência artificial é uma máquina prodigiosa, sim. Ela te dá respostas e revela dados em frações de segundo. Mas, paradoxalmente, para extrair o melhor dela, a gente tem que agir como guepardo e desacelerar de propósito. Se a gente não fizer isso, somos arrastados pelos algoritmos. Perfeito. É fundamental que todo mundo ouvindo isso internalize esse conceito. Quer você esteja mapeando uma transição de carreira, decidindo se faz ou não uma cirurgia delicada, ou planejando abrir outra loja como o James. O conhecimento principal é: as suas decisões são única e exclusivamente suas. Essa é a bússola para não terceirizar o seu livre-arbítrio para o modelo de linguagem. Terceirizar a coleta de dados é inteligência. Terceirizar a decisão é perder a própria essência. Bom, a gente está chegando ao fim, mas eu quero deixar um pensamento provocativo para ficar ecoando na mente de quem está com a gente hoje, avançando até um pouquinho além do que as fontes trazem. Manda bala. A gente estabeleceu aqui que o nosso grande diferencial humano é nessa capacidade de hesitar, né? De parar, de ponderar valores e de dar contexto às nossas escolhas. O silêncio. Mas imagina um futuro muito próximo, onde a IA seja programada para simular perfeitamente essas nossas pausas e silêncios. Um futuro onde ela finja ter dúvidas éticas e reproduz um falso instinto humano. Se a máquina aprender a imitar até mesmo a nossa hesitação na hora de conversar,
Como é que a gente vai ser capaz de distinguir a nossa verdadeira intuição humana da mais perfeita cópia robótica? Uau, é uma pergunta para tirar o sono. Fica a reflexão. Fica mesmo. É um momento de assumir o volante com muita firmeza. Gente, muito obrigada por acompanharem nossa análise profunda de hoje e até a próxima. Foi um prazer, até mais.